trazendo esse vídeo aqui para discutir a questão da militarização das escolas, né, que a gente tem ouvido falar muito ultimamente. Com a eleição de Bolsonaro, isso virou um tema muito recorrente, né? Isso já estava acontecendo antes, Bolsonaro não inventou isso, mas isso fortaleceu muito nesse governo federal agora, e vários governos estaduais estão implementando isso nas escolas, né, dos seus estados. Aqui no Rio começou também isso, a implementar. Uma escola militar já foi criada de qualquer jeito, sem nenhum planejamento, sem passar pela Assembleia Legislativa, sem passar por aprovação do Conselho Estadual de Educação, sem perguntar, sem consultar os professores ou a comunidade escolar se aprovava isso ou não, né? E esse populismo envolvido nessa criação dessas escolas militares está baseado no fato de que as Forças Armadas têm um prestígio, né, muito grande perante a população, né? Em pesquisas feitas mostra que uma das instituições mais respeitadas do que a população mais tem confiança são as Forças Armadas, né? Ironicamente, com todo o histórico de ditadura militar, com todo o histórico de ação do Exército contra o povo, ainda assim o Exército tem é muito bem visto perante a população. E se aproveitando dessa boa imagem que as Forças Armadas têm perante a população, vários governos estaduais, e agora com o apoio forte do governo federal, têm criado escolas militares, cívico-militares, né? Inclusive algumas escolas particulares, se aproveitando e fazendo uma propaganda patética, ridícula, estão criando escolas cívico-militares que nada mais é do que impor uma disciplina maior, um uniforme de um determinado jeito e fazer formatura. Enfim, essas coisas completamente superadas numa lógica de uma educação democrática, crítica, inclusiva, né? Então, a gente tem reparado que tem crescido isso. Isso está baseado numa lógica de que, olha, as Forças Armadas impõem uma disciplina e as escolas militares têm um bom desempenho, têm uma boa educação. E é verdade, de modo geral, as escolas militares, as militares de verdade, têm uma boa educação. E as pessoas argumentam, as escolas públicas têm um desempenho muito ruim, a escola pública é bagunça, e se militarizar seria a solução. Acabaria essa bagunça que é a escola pública. Como se o problema da escola pública fosse pura e simplesmente ela ser civil, como é hoje, laica, e ela ser transformada em militar, como se fosse resolver os problemas. Ora, vamos entender o seguinte, por que as escolas militares têm bom desempenho? Primeiro, tem uma grande seleção para entrar lá. Tem um concurso, uma peneira muito forte, que elimina os alunos com mais dificuldade. Entram os alunos de alto nível para estudar nessas escolas militares. Outra, o investimento por aluno. O custo de uma escola militar é muitíssimo maior do que o custo de uma escola pública comum. Nem se compara os investimentos feitos em uma e outra. Então esse é um fator que explica o desempenho melhor das escolas militares. E mesmo assim, se você for comparar, por exemplo, o custo do Colégio Pedro II, que é um colégio federal que tem aqui no Rio de Janeiro, um colégio de ponta e tal, com o custo do colégio militar do Rio de Janeiro, o custo do Pedro II é muito menor e o Pedro II tem desenvolvimento nas avaliações externas, no Enem, etc., muito melhor. Para além do fato de que o Pedro II e a formação humanística que tem lá é muito mais crítica, muito mais inclusiva, muito mais aberta, muito mais reflexiva do que a educação repetitiva do ensino militar, que te ensina a obedecer e não te ensina a pensar nada. Então, é importante entender o seguinte, por que a escola pública está com esse problema todo? Parece que é uma pura e simples magia em que, se a gente transformar em militar, resolve o problema todo. Mas não é isso. O que faz ter os problemas que a escola pública está vivendo há tanto tempo? Eu só trabalho há 10 anos na mesma escola pública aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente tem um porteiro para lidar com a escola inteira. Aliás, é um porteiro, que é inspetor, que é auxiliar da direção, que faz tudo, que faz um monte de coisa. Então, como a gente não tem porteiro, a gente está 5 para 6 anos agora de salário congelado, a gente tem uma péssima condição de trabalho, o aluno precisa de psicólogo, de assistente social, aluno que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. A escola pública tem 1 milhão de problemas que nem dá tempo de discutir aqui com calma. E aí a gente vem com essa panaceia como se transformar as escolas em militares iria da noite para o dia resolver o problema. Isso é uma grande mentira, isso é um populismo completo de quem quer impor uma visão militar e tem a ideia muito mais de controlar o nosso pensamento, de controlar o trabalho do professor, de controlar os alunos, de controlar de forma militar. Já teve situação de abuso de adolescentes, de meninas serem abusadas por militares dentro de escola, de professores sendo agredidos por militares dentro de escolas. Então, a solução para a educação não é militarizar nada, isso é uma grande besteira, isso é uma panaceia, isso não resolve. Nenhum dos bons sistemas educacionais do mundo conseguiu resolver isso através de militarização. A gente precisa de desenvolvimento da educação, investindo na escola, investindo no professor, investindo em melhores condições de trabalho para a gente, investindo em recursos para as escolas, contratando, fazendo concurso urgentemente para inspetor, porteiro, profissionais de apoio, psicólogo,
psicólogo e assistente social. E professor também, né? Tem muito tempo que não tem concurso professor, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. A gente quer uma carga horária de 40 horas para poder trabalhar em uma única escola, com boas condições de trabalho, com salário decente. Então, se a gente fizer isso é que vai resolver o problema da educação. A militarização é uma mera ideologia, uma falsificação do problema que a gente está vivendo na educação. E, na verdade, tem uma intenção de impor uma educação excludente, uma educação que impõe uma visão de mundo militar, uma visão de mundo que controla os processos de ensino, que controla, por exemplo, o que é dito na história, o que os professores podem dizer ou não. Na verdade, é mais um aspecto ditatorial desse governo que não vai resolver nada da educação.